Quando tudo parece sem sentido e os caminhos não levam onde esperávamos. Existem dias em que olhamos ao redor e simplesmente não conseguimos entender o que Deus está fazendo. Portas que antes pareciam certas se fecham. Caminhos que pareciam promissores nos conduzem ao silêncio. E o que era promessa começa a se parecer com confusão. Nesses momentos que o coração se angustia e a mente tenta encontrar lógica no invisível. Mas o propósito de Deus não segue nossa lógica. Ele não está limitado ao que faz sentido para nós. Ele está comprometido com o que é eterno, e não apenas imediato. Se hoje você está nesse lugar de incerteza, respire fundo. Deus ainda está no controle, e mesmo que você não entenda agora, a mão dele jamais deixou de guiar você. O silêncio de Deus nem sempre é ausência. Às vezes é estratégia. Quando oramos, clamamos e não recebemos resposta imediata, a primeira sensação que toma conta é a de abandono. Mas a palavra nos mostra que Deus não é um pai distante. Ele é presente, mesmo quando escolhe não falar. O silêncio de Deus não é indiferença. É muitas vezes o intervalo onde Ele está preparando o cenário, trabalhando em áreas que você ainda nem percebe. Enquanto o coração se inquieta, o céu organiza. Enquanto você pede sinais, Deus constrói alicerces. E quando o tempo certo chega, você entende que o silêncio foi uma ponte para algo maior, não um fim. Isaías 55, 8, 9 é um lembrete. Deus não pensa como nós pensamos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Essa palavra vem direto do coração de um Deus que vê o que nós não vemos, que sabe o que nós ainda nem imaginamos e que age com sabedoria onde nós agiríamos apenas com pressa. Muitas vezes queremos que Deus se encaixe no nosso entendimento, mas Ele é infinitamente maior. Ele enxerga além do agora. Ele sabe por que algo não aconteceu e por que algo ainda vai acontecer. Essa diferença entre o que esperamos e o que Deus faz não é crueldade. É cuidado. Porque os pensamentos dele não são apenas diferentes, são mais altos, são perfeitos, são eternos. Enquanto pedimos explicações, Deus nos oferece direção. Nos momentos de confusão, nossa tendência natural é querer entender tudo. Fazemos perguntas, buscamos lógica, queremos justificativas. Mas Deus, em sua sabedoria, nem sempre responde com explicações. Ele responde com presença, com direção, com paz que excede o entendimento. Porque Ele sabe que, muitas vezes, se nos desse todas as respostas, ainda assim duvidaríamos. Então Ele nos convida a confiar, a seguir um passo por vez, não com base naquilo que sabemos, mas com base em quem Ele é. A direção de Deus vale mais do que qualquer explicação humana. E mesmo que Ele não diga o porquê hoje, Ele já está guiando-o para onde. Deus vê o quadro inteiro, enquanto nós só vemos o pedaço atual. Nossa visão é limitada pelo tempo, pela emoção, pela dor. Vemos o agora. Ele vê o eterno, vemos o tropeço. Ele vê o crescimento. Vemos uma porta fechada. Ele vê o desvio de um caminho perigoso. É como olhar uma pintura pela fresta de uma porta e tentar entender toda a arte. Deus não está pintando confusão. Está construindo beleza além do que podemos perceber. Às vezes, o que hoje parece interrupção é apenas uma curva que te impede de cair num abismo. Você pode não compreender o momento, mas pode descansar sabendo que o artista está no controle da obra. E o final, com Deus, sempre é maior do que o começo. Muitas portas se fecham por proteção, e só entenderemos depois. Às vezes oramos por algo com sinceridade, e mesmo assim, aquilo não acontece. E a dor da frustração bate forte. Mas o que não vemos é que Deus, em sua bondade, fecha portas que poderiam nos ferir mais adiante. Uma oportunidade perdida pode ter sido um livramento. Uma espera prolongada pode ter sido uma rota segura. O não de Deus nem sempre é rejeição,
Muitas vezes é proteção disfarçada. Com o tempo, a gente olha para trás e agradece por orações não respondidas. Porque quando Deus diz não agora, é porque Ele está guardando o sim perfeito lá na frente. Entregar o controle é difícil, mas é o primeiro passo da confiança real. A verdade é que todos nós gostamos de planejar, decidir, prever. Nos sentimos seguros quando estamos no comando. Mas fé de verdade começa quando abrimos mão do volante e deixamos Deus conduzir. E isso não é passividade, é coragem, porque soltar o controle exige confiança, e confiar em Deus é declarar: mesmo sem saber para onde vou, eu sei com quem estou indo. Não é fácil, mas cada vez que você entrega um plano, uma resposta, um futuro nas mãos de Deus, você troca peso por paz, ansiedade por direção, controle por cuidado divino. E Deus honra quem confia, mesmo tremendo. Não é necessário entender para confiar. É necessário confiar para continuar. Às vezes queremos clareza antes de dar o próximo passo. Esperamos entender tudo para então obedecer. Mas com Deus, a confiança vem antes da explicação. Ele não nos chama para entender completamente, mas para andar com Ele apesar das dúvidas. Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia. Maria disse sim, sem entender como seria. E você também pode confiar, mesmo sem todas as peças do quebra-cabeça. A fé que continua mesmo sem garantias é a fé que move o céu. Você não precisa saber tudo, só precisa saber que Deus está com você. E isso já é suficiente para continuar caminhando. Fé não é ter todas as respostas, é descansar mesmo com as perguntas. Muitas pessoas pensam que fé é sinônimo de certeza absoluta o tempo todo. Mas a fé bíblica é, na verdade, um descanso confiante mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta, é dizer: eu não entendo, mas eu sei em quem tenho crido. Deus nunca prometeu explicar cada detalhe do caminho. Ele prometeu estar conosco em cada passo. E essa presença vale mais do que qualquer explicação. A fé que agrada a Deus não é a que entende tudo, mas a que permanece, mesmo sem entender. Porque, no silêncio da dúvida, a confiança se torna mais preciosa, e o coração aprende a descansar nos braços do Pai. A espera nem sempre é castigo. Pode ser preparo. Nem todo atraso é perda. Nem toda pausa é negativa. Muitas vezes Deus não está dizendo não, Ele está dizendo ainda não. E isso muda tudo. O tempo da espera é onde o céu trabalha nos bastidores, onde o caráter é moldado, a fé é fortalecida e a confiança é testada. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus está te capacitando para o que virá, porque a bênção no tempo errado vira peso. Mas a bênção no tempo de Deus vem com paz, leveza e propósito. A espera que parece castigo. Hoje, amanhã será o solo onde florescerá seu testemunho. Confie. Deus não está te punindo, está te preparando. Deus não improvisa. Ele escreve com intenção até nas interrupções. Aquilo que parece um desvio no nosso caminho pode ser, na verdade, parte exata da rota planejada por Deus. Ele não é pego de surpresa. Não muda os planos no meio do processo e não se confunde com os acontecimentos da nossa vida. Mesmo quando algo foge do nosso controle, nada foge da soberania dele. Cada pausa, cada espera, cada mudança inesperada é escrita com mão firme e coração cheio de amor. Você não está perdido no enredo. Você está sendo conduzido por um autor que escreve com graça e verdade. E ele sabe exatamente como essa história vai terminar, em paz, em propósito e em glória. Mesmo no caos, Deus está organizando o invisível ao nosso favor. Às vezes, tudo parece fora de ordem. Relacionamentos se quebram, planos desmoronam, emoções se bagunçam. Mas isso não significa que Deus perdeu o controle.
significa que Ele está trabalhando no invisível, onde nossos olhos não alcançam. A ordem de Deus não depende da nossa percepção. Enquanto tudo parece ruído, Ele está afinando cada detalhe. Enquanto você vê bagunça, Ele está reposicionando peças. Ele é um Deus de bastidores. E mesmo quando o cenário parece sem direção, o céu segue operando com precisão divina. O caos nunca vence a mão do Criador. Quando Ele está em silêncio, é porque está trabalhando no que os olhos não veem. O silêncio de Deus pode doer, pode confundir, mas nunca significa ausência. Pelo contrário, muitas vezes é no silêncio que Ele mais age. Você ora, clama, espera uma resposta, e nada. Mas o nada que você sente é, na verdade, o tempo exato em que Deus está costurando detalhes, curando feridas, realinhando destinos. A fé verdadeira cresce nesse ambiente. Quando Deus não fala, mas permanece. Quando Ele não mostra, mas conduz. Confie no silêncio, porque quem sabe trabalhar no invisível também sabe surpreender no tempo certo. Nossa lógica é limitada. A dele é eterna e perfeita. Quantas vezes você já pensou? Isso não faz sentido, porque tentamos encaixar os planos de um Deus infinito nas medidas estreitas da nossa compreensão humana. Mas Deus não é limitado pelo tempo, pelas circunstâncias ou pelas probabilidades. Ele opera em um nível muito mais alto do que conseguimos imaginar. O que hoje parece confuso, amanhã será revelação. O que hoje parece atraso, amanhã será livramento. O que hoje parece perda, amanhã será propósito. A mente de Deus é perfeita. Não precisa da nossa lógica, apenas da nossa confiança. E quando você não entender o caminho, lembre-se: a estrada é dele, e ele nunca erra a direção. Quando a estrada não faz sentido, confie no condutor e não no caminho. Nem sempre você vai entender por onde está passando. Às vezes o chão some, a neblina cobre a paisagem, e os marcos que antes guiavam sua rota já não estão mais visíveis. Mas há algo maior do que o trajeto, é quem está guiando você por ele. Deus nunca perde a direção, ele não se confunde, não muda de ideia no meio do percurso, e não te abandona no meio da jornada. Você pode até não entender o onde, o porquê ou o quando, mas pode confiar totalmente no quem. O caminho pode parecer incerto, mas a companhia do Pai garante a chegada. Um coração rendido vale mais do que 1000 planos humanos. Quantas vezes desenhamos rotas, traçamos metas, organizamos cada detalhe, mas no fundo, tudo ainda parece fora do lugar? Isso acontece porque o que move o céu não são os planos perfeitos da mente, mas a entrega sincera do coração. Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele se inclina para ouvir quem diz: Senhor, eu não entendo, mas me rendo. Faça do teu jeito. Rendição não é desistência. É confiança madura, é fé prática, é paz mesmo sem garantias. E quando você entrega não só o que quer, mas quem você é, Deus começa a fazer muito além do que você poderia planejar. Quem aprende a confiar no escuro nunca se perde na luz. Há um tipo de fé que não nasce nos dias bons. Ela se forma na ausência de respostas, no silêncio prolongado, nas noites em que tudo parece confuso e a alma só consegue sussurrar: Senhor, continua comigo. É nesses vales que aprendemos a ouvir a voz de Deus com mais profundidade, a depender menos das circunstâncias e mais da presença. Porque a confiança que sobrevive à escuridão floresce com mais força quando a luz voltar. Se você está atravessando um tempo sem clareza, não se desespere. Deus está ensinando você a andar pela fé, e não pela vista, e quem aprende a caminhar no escuro nunca mais se deixa enganar pelas aparências. Hoje é dia de dizer: Deus, eu não entendo, mas eu confio em Ti. Nem todas as respostas vão chegar agora. Talvez algumas nunca venham neste lado da eternidade, mas ainda assim, você pode descansar.
Não porque tudo está claro, mas porque Deus continua sendo Deus, fiel, presente, soberano. Mesmo quando os planos mudam, mesmo quando as orações parecem sem retorno, o amor dele permanece inabalável. E é por isso que hoje, com humildade e fé, você pode declarar: Senhor, eu entrego o que não entendo. Eu abro mão do controle e escolho confiar no teu jeito, no teu tempo e no teu cuidado. Essa oração pode mudar tudo, porque Deus responde o coração que confia, mesmo sem entender. Senhor meu Deus, hoje eu me coloco diante de ti com o coração rendido, porque confesso, há momentos em que não entendo os teus caminhos. As respostas parecem distantes, as portas continuam fechadas e muitas vezes a alma se cansa tentando entender o que o Senhor está fazendo. Mas a tua palavra me lembra: os teus pensamentos são mais altos que os meus, e os teus caminhos são mais altos que os meus caminhos. Então hoje, Pai, eu escolho confiar, mesmo sem entender. Eu descanso em ti, mesmo sem ver. Eu solto o controle, mesmo tremendo, porque sei que as tuas mãos são seguras e perfeitas. Visita agora, Senhor, cada pessoa que está orando comigo, que o teu Espírito Santo abrace os confusos, fortaleça os cansados e renove a esperança de quem se sentiu esquecido. Revela a tua presença no meio do silêncio. Acalma os pensamentos inquietose. Derrama paz. A paz que não depende de explicação, mas que brota da certeza de que o Senhor está conosco. Nós entregamos tudo, os medos, os planos, as pausas, os porquês, e declaramos: seja feita a tua vontade, no teu tempo, do teu jeito. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, deixe seu amém aqui nos comentários e escreva também: eu escolho confiar, mesmo sem entender. Clique em gostei para que mais pessoas encontrem essa mensagem de fé e consolo. Inscreva-se no canal Minutos de Paz e ative o sininho. Estamos juntos um dia sim e um dia não, com orações profundas e palavras que renovam sua alma. Compartilhe essa oração com alguém que precisa de paz no meio da confusão. Você pode ser canal de esperança na vida de alguém hoje. Nos vemos na próxima oração. E nunca se esqueça, mesmo em silêncio, Deus continua agindo.